Olá, amigos, boa noite a todos. É com alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira de tratamento, de estudo da nossa instituição. Nosso Instagram está aí na tela, nosso WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco, mandando algum questionamento da instituição, nomes para tratamento, principalmente, né? Ou sugerindo temas aí para os nossos estudos aqui. Bom, nós vamos dar início aos nossos estudos. Inicialmente a gente lê um trecho do Evangelho, vamos fazer uma rápida oração e em seguida iniciarmos aí com nossos estudos. Bom, muito bem, nós vamos projetar para vocês aí João capítulo 5, versículo 17. Exemplo de Jesus. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção divina para todos nós, para o nosso trabalho, para a nossa instituição e todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho aqui. Que a tua luz, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa nos envolver a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, pelo texto do Evangelho aí de João, já dá para a gente saber que nós vamos falar do trabalho. Muita gente se preocupa ou questiona quanto ao plano espiritual. O que nós vamos fazer a nível de trabalho? A gente vê expressões, aos pouquinhos, né, nós vamos trazendo aqui para os nossos estudos, achando que expressões de quando desencarnarmos, vamos descansar. Então, um tema que a gente quer trabalhar aqui é o descanso depois da morte. Será que desencarnando nós vamos descansar no plano espiritual? Então, ver esse entendimento espiritual que é uma coisa assim, muito bacana de estudar. A mesma coisa em relação ao trabalho. Em que nós vamos trabalhar no plano espiritual? Ao desencarnar, nós vamos ficar parado à toa? Então, quando você lê lá um livro mais popular que existe dentro da doutrina, que é o Nosso Lar, você vê lá a preocupação de André Luiz em procurar trabalho, procurar uma atividade, seja ela qual for, para ser útil. Não só ele, como outros personagens lá que buscam atividades, né, para desenvolver no plano espiritual. Nós já sabemos que nós temos dívidas reencarnatórias, só que nos dois planos da vida. Nós temos dívida a resgatar aqui no plano espiritual. Consequentemente, nós temos trabalho aqui, lógico, e temos trabalho no plano espiritual. Esse trabalho que nós vamos estudar hoje aqui, olha o nosso tema, né? Já dá para entender que é trabalho após a morte. Como que vai ser isso? E é um trabalho profissional mesmo. Temos falado aqui, em alguns momentos, de mensagem que os espíritos colocam nas mensagens aí, principalmente Emmanuel, através de Chico Xavier, falando da importância de dedicarmos um
um horário, um dia, uma semana, da nossa profissão, da nossa ação profissional. Dedicar ao necessitado, doarmos alguns horários do nosso campo profissional. Porque o nosso trabalho ele é importante, não só na questão do nosso sustento, mas em questões espirituais. Então nós vamos ver hoje numa mensagem essa visão da espiritualidade, porque ao desencarnarmos, nós damos sequência. Então tem muito a ver a nossa profissão hoje, lógico, tudo adaptado a uma realidade no plano espiritual. Por isso é muito importante termos uma atividade profissional, termos uma profissão e zelarmos por ela. O que é zelar? No sentido útil da vida, no sentido superior. Por isso a espiritualidade sempre manda mensagens falando da importância de você utilizar a sua ação profissional em favor do próximo. Dedicar um momento sem cobrar financeiramente. Porque, na realidade, com o estudo de hoje, nós vamos entender que nós estamos preparando o campo para o plano espiritual. Você ter uma atividade, ter algo a fazer de útil, para que nós possamos dar sequência no mundo espiritual. Então é um tema muito bacana, uma mensagem muito legal e interessante, e vale a pena nós fazermos uma meditação, uma reflexão em torno dessa questão. Então nós vamos iniciar com a mensagem que está lá no livro Mediunidade. Olha que legal, Mediunidade e Sintonia. É um livro que o Chico psicografou, Mensagem de Emmanuel. Está lá no capítulo 13, né? Mediunidade e Sintonia. Vamos colocar, Mateus, primeiro lá na primeira imagem, para que a gente possa dar início, então, à nossa mensagem. É uma mensagem muito bacana, então, mostramos aí, capítulo 13, no livro Mediunidade e Sintonia, que tem essa mensagem espetacular, trabalho após a morte. Então, Emmanuel começa assim: além da morte, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física. Então, a gente já vê aí a importância da ação profissional. Naturalmente, né, gente, nós precisamos ter um entendimento que tem funções, atividades profissionais que naturalmente nós vamos nos adaptando, vai ser adaptada no plano espiritual. Mas Emmanuel já coloca isso, ó, além da morte, após o nosso desencarne, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física, e continua ele. E em razão de cada criatura transportar consigo a experiência a que se afeiçoa, naturalmente que a gente trabalha naquilo que a gente tem afinidade, a sabedoria divina concede a cada espírito encarnado determinada tarefa, que, na essência, vale por ensaio precioso à frente do serviço que lhe competirá no amanhã eterno. Olha que bacana. Então, a nossa ação profissional, ela é importantíssima, porque ela vai ser um ensaio precioso. É bacana destacar isso porque nós falamos que, se é ensaio, necessariamente nós não vamos continuar na mesma atividade física humana, mas vai ser uma adaptação nossa no serviço no plano espiritual. É muito importante entender que nós vamos trabalhar. Não vamos pensar que, ao desencarnar, nós vamos ficar à toa, sem fazer nada no plano espiritual. Pelo contrário, nós vamos trabalhar muito.
Então, daqui uns dias nós vamos estar trazendo aí, se desencarnar, a gente descansa, a gente fica parado, descansando só no plano espiritual. Mas esse texto hoje fala especificamente do trabalho, da nossa profissão. Não está nem falando do trabalho mediúnico, lógico que também faz parte, né? Se nós temos dívidas reencarnatórias e que através da mediunidade nós já entendemos que a gente é muito útil para nós, porque muitos espíritos passam pelo caminho mediúnico da nossa mediunidade, no qual a gente já vai trabalhando com alguns espíritos ligados a nós e que precisam da nossa ação para reajuste, muitas das vezes, das nossas relações no passado com essas entidades. E aqui nós temos, então, o campo profissional, que é um ensaio, como Emmanuel coloca, precioso à frente das tarefas do amanhã eterno, que é o plano espiritual, que é a vida no plano espiritual, no qual nós vamos continuar trabalhando, temos que ser úteis. Por isso, André Luiz dá um destaque muito bacana no nosso lar, porque ele mesmo se oferece, busca fazer alguma atividade profissional. Ele, como um médico, lembra que a primeira atividade dele foi limpeza dentro do ambiente hospitalar, onde ele limpava vômitos das entidades que ali estavam hospedadas, né? Estavam internadas e, de alguma maneira, era uma área dele. Tanto que ele desenvolve temas e continua esse trabalho no plano espiritual de assistência aos encarnados, aos espíritos, e ele traz temas, discussões em torno da ciência, da medicina e vários outros temas. Então, demonstrando que o que se aprende aqui na Terra, né, como encarnado, por isso que ele fala que cada espírito tem uma tarefa determinada. Eu gosto muito dessa frase que Emmanuel coloca aqui, porque às vezes a gente fala que nós temos missões e a gente entende, lógico, a frase, a colocação, mas a missão é para missionários. Nós temos tarefas a desenvolver aqui e, naturalmente, a nossa profissão, a nossa ação de trabalho, ela vai exercer uma função muito bacana e importante no plano espiritual. Continue Emmanuel na mensagem, onde ele fala assim, ó: vemos na Terra diversificar-se o trabalho ao infinito. Esse ensina, aquele dirige, aquele outro obedece. Aqui possuímos quem edifique, além há quem cure, adiante há quem esclareça. Entretanto, se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Olha só. Entretanto, se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Ou seja, a nossa tarefa profissional não pode se prender somente aos recursos financeiros de manutenção. E isso faz parte e é importantíssimo na nossa vida como tarefa profissional e para nosso sustento. Importantíssimo. Mas não é tudo. Não é tudo. Nós temos que ir além. Nós temos que ir além, se preocupar com a remuneração financeira tão somente, não edifica no santuário, não conquista no santuário da educação os conteúdos espirituais que nós necessitamos. Ele ainda vai falando aqui, Emmanuel, na sequência da mensagem. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. Olha só que bacana. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. Porque não podemos ficar presos, gente, somente naquela função humana.
mesmo no campo profissional, como ele coloca aí, ó, nobreza íntima, exemplificação e a nobreza íntima. Se nós não fizermos essa construção interior, que são os valores do espírito, nós não vamos além do que todo mundo faz. Verdade? Se o cooperador subalterno menoscaba a atenção para com o bem comum, viverá muito longe do prazer de servir. Olha só, como todas as funções, elas são importantes na nossa vida. Ele fala do cooperador subalterno. Se ele menoscaba a atenção para com o bem comum, ele despreza isso, gente. Na sua área, não importa qual, ela tem que ter a visão do bem comum. Senão, viverá muito longe do prazer de servir. Olha como tudo isso é importante. Naturalmente, Emmanuel está se referindo a pós-morte. Então, se nós não construirmos dentro do campo profissional, dentro do trabalho que nos compete, dentro da tarefa pessoal que cada um de nós temos, se nós não fizermos de acordo com as orientações espirituais, as conquistas espirituais no campo íntimo, no campo do bem, nós não vamos construir recursos para quando chegarmos no plano espiritual. Ele ainda fala: se quem levanta paredes e monumentos cinge-se apenas ao interesse particular, visando a sua vida particular, sua remuneração tão somente, não terá percebido a beleza da construção. Você nota que não é movimentos de grande vulto. São atitudes simples, gente, do cotidiano de cada um de nós. Através do trabalho profissional, nós podemos construir um mundo espiritual melhor para todos nós. E é sutil, simples, pequeno movimento. Quem levanta paredes e monumentos, se apenas se preocupa com interesse particular, não terá percebido a beleza da construção. É um estado íntimo. E só vamos conquistar se tivermos, de fato, um prazer em ser útil naquilo que a gente faz. Então você vê que Emmanuel traz exemplos simples. Se quem alivia as dores humanas procura simplesmente o lucro fácil, de certo desconhecerá o divino templo da cura. Olha a relação da ação humana profissional, da ação espiritual, da cura do espírito. Ele fala templo da cura. Ele está falando do íntimo, do espírito, do campo interior. Então nós gostamos muito dessa visão para que a gente possa entender que os conceitos espirituais, eles vão além das questões religiosas. Você vê aqui que ele está falando de uma pessoa comum. Ele não está falando de preceitos religiosos que tem que estar dentro do movimento religioso. Porque tudo na vida ele é útil e serve sim para você construir o seu espaço no mundo espiritual para quando lá formos, onde a nossa consciência irá questionar
que nós fizemos dos talentos que Deus nos deu, no qual tudo que temos é empréstimo divino, inclusive o nosso corpo físico. Então, e são conteúdos que estão dentro da doutrina, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o nosso corpo também é um empréstimo divino. Então, com todos esses talentos, todos esses recursos que nós recebemos, todas as condições sociais, todos os problemas que passamos no campo provacional, expiatório, tudo são motivos, condições para que possamos construir um retorno ao mundo espiritual de alto gabarito, para que quando chegarmos lá, darmos sequência àquilo que começamos aqui na Terra, como no início da lição. Emmanuel vai adiante e fala assim, ó. E se quem esclarece foge ao devotamento e à serenidade, preferindo localizar-se entre a exigência e a aspereza, não acenderá no caminho a luz do amor. Ou seja, através da ação profissional, aí no caso do ensino, da construção, você vê que são profissões comuns. Nós podemos construir um mundo melhor, uma condição espiritual, de uma bagagem que poderemos levar para o plano espiritual. Não a bagagem humana, material, mas essa bagagem de conteúdo superior, luz do amor. Se nós trabalharmos no campo da exigência e da aspereza, no qual nós somos provocados, né, vamos colocar assim, ao devotamento e à serenidade em tudo aquilo que fazemos, se assim o preferirmos, estaremos caminhando, ascendendo, né, ao caminho da luz do amor, conteúdo e condições para que possamos chegar no plano espiritual em condições propícias de darmos sequência aos trabalhos no plano espiritual, no qual o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, lutou tanto por uma oportunidade. E nós a temos aqui, nós sempre questionamos, né? Poxa, será que a gente precisa desencarnar para valorizar esses conteúdos que nós aprendemos aqui? Ou podemos começar agora, dentro das tarefas que nós recebemos, e como nós estamos vendo aqui, nós temos condições, e se Emmanuel coloca, é porque nós estudamos isso antes de reencarnarmos, para que através da nossa profissão, da vida, independente da crença religiosa, nós poderíamos ser úteis, poderíamos estar edificando um mundo melhor, sem falar no campo religioso, nas ações espirituais. Olha só que bacana. Todos podem ser úteis. Todos nós recebemos as mesmas oportunidades para crescimento espiritual. As tarefas que recebemos são as condições propícias para chegarmos no plano espiritual com equilíbrio. Com equilíbrio. Basta prestarmos atenção na vida, naquilo que acontece conosco, naquilo que chega para nós. E que precisamos saber como nós estamos recebendo isso. Qual a nossa resposta em ações edificantes interiores nós temos feito. Emmanuel vai adiante e fala assim, ó: não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso serão sempre a continuação daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. Olha que sensacional. Não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso, ou seja, no plano espiritual, seja no momento do sono, seja quando desencarnarmos, serão sempre a continuação
daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. É por isso que, quando nós temos, por exemplo, vícios, nós damos sequência também a isso no plano espiritual. Então, nesse trecho aqui é tudo. Nós estamos focando aí o trabalho, né, o campo profissional, porque esse trabalho é preparo para as condições no plano espiritual. E isso ocorre no momento do sono, quando desencarnamos, quando definitivamente passamos a viver no plano espiritual. Enquanto encarnados, nós temos os momentos de desligamento do corpo físico, o momento que nós dormimos. E vamos para o plano espiritual e a vida continua. Quem descansa é o corpo físico. O nosso espírito entra em atividade constante no plano espiritual. Então é aquilo que tá aí, vai dentro do nosso coração. Não é o que a gente fala de boca para fora. Nós nos expressamos espiritualmente naquilo que a gente é verdadeiramente. Não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente fala para os outros, não é aquilo que a gente promete de boca para fora. É o que nós somos verdadeiramente no campo interior. E ao longo da nossa vida nós vamos construindo essas tendências na vivência diária, no campo profissional e em todas as atividades. Então temos que ter atenção naquilo que a gente constrói no campo íntimo. Então Emmanuel, ele vai na sequência e fala assim, ó: não basta erguer braços ágeis, deitar fraseologia preciosa ou provocar excessivo movimento em torno dos teus dias. Não é um movimento falatório, braçal, gesticulações, porque há muitas mãos operosas na extensão da sombra. Muito verbo faustoso na exploração menos digna. E muito ruído vão, provocando onde existe tão somente amargura e cansaço. Então não é movimento de qualquer jeito, exteriormente, somente com a visão humana e material. É uma construção divina e espiritual no qual nós podemos fazer com a ação diária daquilo que a gente é. E temos a oportunidade de sermos úteis no campo profissional. Emmanuel conclui a mensagem assim: ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja. E oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, do proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço. Olha só a colocação de Emmanuel: do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Ou seja, esse movimento que nós podemos fazer com o nosso campo profissional é pouco, é insignificante diante do mundo espiritual. Se hoje você reclama, nós reclamamos, né, do trabalho exaustivo que nós temos, no plano espiritual nosso trabalho vai ser muito maior. Porque esse trabalho aqui, ele é insignificante esforço na palavra de Emmanuel. E temos que pegar esse campo de trabalho como uma oportunidade preciosíssima em favor do próximo. Por isso que nós temos que fazer algo no campo profissional, na vida, no dom que você tem. Muitos podem falar: ah, não estou trabalhando, não importa. Temos um dom, temos algo que temos afinidade, tem algo que temos facilidade de fazer. Nós podemos dedicar alguns minutos em favor, fazendo o bem em favor do nosso próximo.
Isso vai nos dando condições, porque, gente, não é as condições materiais, o poder, o recurso, a moeda, os valores de propriedade que você tenha. Por isso que ele fala: ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja. É com ele que nós podemos construir algo importantíssimo para a nossa chegada no plano espiritual após o nosso desencarne e que podemos estar já exercitando quando desligamos do corpo físico no momento do sono. Então é importantíssimo valorizarmos. Muitos de nós não valorizam a profissão que tem. Sabe por quê? Porque quer uma profissão que ganhe muito, que te dê destaque dentro do campo profissional, da sociedade que você convive. Acha que estar bem é estar morando numa casa boa, numa casa rica, é ter o melhor carro do ano, é ganhar dinheiros à vontade, fazendo promessa de ajudar os outros. Olha essa mensagem. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja. Se esforce, oferece-lhe as tuas melhores forças. Se esforce, faça o melhor, seja qual for o serviço que a vida te colocou. É isso. Não tem segredo. Não tem orientações extraordinárias, orientações de grande vulto, de grande destaque. Não, está aí colocado. É qualquer área de trabalho, é qualquer função que você tenha habilidade. Ser útil, mesmo remunerado, mas ser útil. Colocar seu coração, seu esforço máximo naquilo que você faz e dedicar alguns minutos do que você sabe e conhece em favor daquele que mais necessita. É isso, simples. Ele fala aqui que esse trabalho é insignificante esforço. Cumprindo esse insignificante esforço, é as condições que a gente precisa para o trabalho espiritual. Esse sim é o trabalho verdadeiro que nos aguarda e nos espera no plano espiritual, dentro do esforço máximo que podemos alcançar. Para finalizar, nós pegamos lá de André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição 17, o que ele fala lá, além do trabalho, servir além do próprio dever, não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Então, André Luiz, nesse livro Sinal Verde, através do Chico também, ele fala que temos que ir além, gente, do campo profissional, além da nossa remuneração justa e necessária. Nós temos que ir além. Vamos colocar de novo aí, ó. Servir além do próprio dever. Não é bajular, e sim tesourar o apoio e experiência, simpatia e cooperação. Então tá aí, meus irmãos, as orientações importantes e fundamentais para que a gente aproveite mais esta oportunidade que a vida nos dá. E através do trabalho possamos ser úteis, auxiliando aquele que necessita e assim construindo recursos espirituais, interiores, para quando chegarmos no plano espiritual, a nossa mala não estar vazia. Chegar no plano espiritual com recursos para que possamos dar sequência à vida, sendo útil, não perdendo tempo, em ajuste, em adaptações para uma realidade que ninguém, nenhum de nós,
pode fugir, que é o trabalho espiritual. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós convidamos a todos os irmãos nesse momento para a nossa oração, encerrando o trabalho e dedicando aos irmãos que mandaram o seu nome para tratamento à distância. Pensemos em Jesus nesse momento. E pensemos também em Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, Mãe de todos nós, de todas as mães, Mãe de todos aqueles que sofrem, quer no plano físico, quer no plano extrafísico, onde tiver uma dor, que o amor de Jesus, que o amor, Mãe querida, possa chegar a cada um, onde quer que esteja, e que o seu manto de amor, esse manto divino, através das bênçãos divinas e dos mensageiros divinos, que fazem essa ligação até nós e até aqueles que mais necessitam. A todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, para que através da oração constante e através desse movimento dinâmico da vida, de fazer o bem, incansável, e cabe a cada um de nós, nenhum de nós está excluído dessa função, porque podemos agir com os nossos braços, com os nossos pensamentos, com as nossas pernas. Não temos condições materiais, nós temos condições mentais, nós temos condições vibratórias de auxiliar, de desejar o bem àquele que mais necessita. Que as tuas bênçãos, Senhor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos nós tão necessitados ainda do teu amor. Que a tua luz permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos colocar para vocês agora aí o trabalho social que a gente desenvolve, que é a distribuição da cesta básica. Assim que a gente consegue os recursos, a gente manda aí, faz essa cesta básica, e através do nosso enxoval também, do atendimento às mães carentes, elas recebem também um kit para cuidar dos seus filhos, além de aulas específicas para que cuidem do período gestacional e do período que recebe suas criancinhas. Tá aí os dados para que você possa divulgar para nós, para os companheiros. Às vezes você não tem condições de ajudar financeiramente, mas você pode divulgar. Tem amigos seus que muitas das vezes querem doar, fazer alguma doação. Tá aí, ó. Não só os dados, como o convite para que conheça o nosso trabalho. É só entrar em contato conosco através do nosso telefone, que o Matheus vai colocar aí novamente na tela, para que vocês possam estar comunicando conosco. Lembrando que quando convidar alguém para acompanhar o nosso trabalho, não precisa de link, hein? É só abrir lá no YouTube e digitar na busca GER Sobradinho. Automaticamente você conecta conosco e acompanha todo esse trabalho tão importante que é o estudo, o conteúdo, bem como a oportunidade de trabalho social. Curta o nosso vídeo, dê lá um joinha, um sininho, para que você possa sempre receber as notificações próximas ao início do nosso trabalho, que é toda quarta-feira às 20 horas. Semana que vem nós traremos aí mais um estudo para a nossa apreciação, onde convidamos a todos que nos encontremos quarta-feira que vem, novamente, todos juntos aqui. Um abraço carinhoso a todos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco agora e sempre. Até lá, meus amigos.